Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. Nós vamos aqui fazer um vídeo sobre uma revisão aqui da trigonometria, mas de um jeito diferente. Você já ouviu falar no hexágono mágico? Se você nunca ouviu falar, fica aí até o final. Você vai se surpreender no final com o que eu vou mostrar. Então, claro, não deixa de comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza? Então fica comigo até o final que você vai ver uma revisão de trigonometria, mas de um jeito um pouco diferente, certo? Então vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeira coisa, observe que nós temos aqui um hexágono, né? Que é um polígono de 6 lados, né? E aqui os vértices, em cada vértice, eu coloquei, na verdade, as relações trigonométricas que a gente conhece, né? O seno, o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante, a cossecante e o 1 aqui no centro, beleza? Você vai entender já já por que esse 1 está aí no centro, tá certo? Primeiro vamos relembrar algumas coisinhas aqui, né? Primeiro nós vamos relembrar o seguinte. A relação seno, cosseno e tangente, ela é muito trabalhada na questão do triângulo retângulo, por exemplo, né? A gente trabalha com muita frequência o seno, o cosseno e a tangente. Quando você chega no estudo da trigonometria, lá das funções trigonométricas, aí você aprende as relações secante, cossecante e cotangente, beleza? Vamos relembrar aqui algumas coisinhas, tá? Primeira coisa, quando você fala, por exemplo, na tangente de um ângulo, né? Você pode botar assim tangente, pode botar TG, né? Na verdade, a gente lembra que a tangente é a mesma coisa que a razão, ou seja, a divisão entre o seno desse ângulo e o cosseno desse mesmo ângulo, tá certo? E aí, quando você chega lá nas inversas trigonométricas, que é onde você aprende secante, cossecante e cotangente, o que você vai lembrar? A secante de um ângulo, né? Estou colocando aqui um ângulo alfa como exemplo. Ela é, na verdade, o inverso do cosseno, tá? Cuidado para não confundir, que muita gente pensa, secante é o inverso do seno. Não, é o inverso do cosseno, ou seja, é 1 sobre o cosseno de um ângulo. Lembrando que quando você quer falar de inverso, e você quer falar na forma de fração, por exemplo, você pode usar essa ideia do 1 sobre alguma coisa. Por exemplo, você tem o 2. Você quer escrever o inverso de 2 na forma de fração? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Tá certo? Então, lembrar que quando você coloca 1 sobre essa coisa aqui, você tem, na verdade, o inverso. A cossecante, né? Quando a gente coloca a cossecante de um ângulo, também cuidado para não confundir. Cossecante, a gente, é o inverso do cosseno. Não, cossecante é o inverso do seno, beleza? Então, é 1 sobre o seno desse ângulo. A cotangente, como o próprio nome já diz, né? Cotangente de alfa, cotangente de um ângulo qualquer, né? Estou colocando sempre alfa aqui, mas você pode colocar o ângulo que você quiser. Ela é, na verdade, o inverso da tangente, ou seja, é 1 sobre a tangente de alfa. Ou você pode escrever assim, ou você pode pensar o seguinte: bom, se a tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente é o inverso, ou seja, é o cosseno dividido pelo seno. Beleza? Então, uma outra forma de você escrever a cotangente de um ângulo alfa é você escrever, na verdade, a razão entre o cosseno do ângulo alfa e o seno do ângulo alfa. Beleza? Essa é a principal ideia aqui. Então, essas revisões aqui, geralmente, quando se chega na parte de funções trigonométricas, essas relações são as que vocês aprendem. E aí nós vamos agora para a primeira curiosidade aqui do nosso hexágono mágico, tá certo? Observe como eu dispus aqui, ó. Você tem aqui o hexágono, beleza? Os 6 vértices, e aí eu dispus da seguinte forma, ó. Seno e cosseno aqui em cima. Aqui embaixo, ó, na diagonal aqui, ó, o inverso do cosseno, que é a secante. Nessa outra diagonal, o inverso do seno, que é a cossecante. O 1 aqui no meio, tá? Aqui à minha esquerda, a tangente, aqui à minha direita, a cotangente. E agora nós vamos para a primeira ideia desse hexágono. Esse hexágono, ele vai mostrar para você as relações. Ele vai fazer você lembrar das relações. Então, olha que interessante. Se você partir aqui do seno, por exemplo, e cruzar, ou seja, fazer aqui a diagonal, passar pelo centro, olha que interessante. O que você tem aqui? Ó? Que o seno é, na verdade, igual a 1 dividido
pela cossecante. Ou, se você preferir, a cossecante, se você voltar, é, na verdade, igual a 1 sobre o seno, que é o que nós colocamos aqui, ó. A cossecante é 1 sobre o seno. Beleza? Vou voltar aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu só apagar aqui novamente. Então, ó, o seno é 1 sobre a cossecante, ou seja, é o inverso da cossecante. Ou, no caso, a cossecante é o inverso do seno. Então, olha que legal aqui, ó, seguindo a diagonal. A cossecante é 1 sobre o seno. É o inverso. Se você for para essa outra diagonal, também é, ó, a secante é 1 sobre o cosseno, ou seja, é o inverso do cosseno, que é o que nós colocamos aqui, ó. A secante é o inverso do cosseno. Secante é 1 sobre o cosseno. Ou, no caso, o cosseno é 1 sobre a secante. Porque se a secante é o inverso do cosseno, o cosseno é o inverso da secante, né? Um é o inverso do outro. Beleza? Então, olha que legal. Na diagonal, você vai encontrar as relações inversas. Então, o seno é o inverso da cossecante, passando por essa diagonal aqui, ó. Beleza? Então, passando por essa diagonal, você tem aqui, ó, seno inverso da cossecante ou cossecante inverso do seno. É 1 sobre o seno. Passando por aqui, secante é 1 sobre o cosseno ou cosseno é 1 sobre seno. Passando aqui, ó, o que você tem? Tangente é 1 sobre cotangente ou cotangente é 1 sobre a tangente. É o inverso. Primeira curiosidade do hexágono mágico. Agora, uma outra muito interessante é que se você fizer aqui, ó, no sentido tanto horário quanto anti-horário, você também tem uma razão. Por exemplo, ó, se eu começar, vou começar por aqui que é mais fácil. A tangente, se eu for aqui no sentido, ó, horário, a tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. Tá vendo, ó? Um vértice é igual à divisão dos dois seguintes. Em qualquer um que você pegar aqui, ó, qualquer um que você pegar, essa relação funciona, beleza? Qualquer um que você pegar, essa relação funciona. Vou fazer outra aqui, ó. Por exemplo, o seno, posso até seguir aqui, ó. O seno é igual ao cosseno dividido pela cotangente. Pode fazer aí, ó, cosseno dividido por cotangente, que você vai obter o seno. Beleza? Vou dar uma pausa aqui para eu arrumar só para vocês verem, ó. Vou dar uma pausa aqui. Pronto, quadro limpo aqui. Ó, então, o que eu estava dizendo? Que um vértice ele é sempre igual à razão dos dois vértices seguintes, ou seja, a divisão dos dois vértices seguintes. Então, por exemplo, ó, o seno, se eu pegar aqui, ó, o seno, ele é igual ao cosseno dividido pela cotangente. Você pode fazer aqui, ó, se você pegar seno, aí você pega aqui, no caso, o cosseno e divide pela cotangente. Beleza? Ou seja, essa divisão tem que dar o seno. Vamos ver se dá. O cosseno não tem o que a gente mexer. Beleza? Então, vou deixar aqui, ó, o cosseno. Vamos colocar o ângulo aqui só para ficar melhor, tá? Alfa, alfa e alfa. Beleza? Só para dar uma arrumadinha aqui. Então, cosseno de alfa. Quem é a cotangente de alfa? Cotangente não é o inverso da tangente? Então, é cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa. Isso aqui não é uma divisão de fração? Eu conservo a primeira, cosseno de alfa, e multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso disso aqui? É seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Cortou aqui o cosseno, cortou o cosseno, sobrou quem? O seno. Tá vendo? Então, qualquer um que eu pegar, qualquer vértice que eu pegar, ele vai ser sempre a divisão dos dois vértices seguintes. Então, por exemplo, o cosseno é a divisão da cotangente com a cossecante. A cotangente é a divisão da cossecante com a secante. E assim sucessivamente. Beleza? E agora vem a parte mais bacana para você que ficou até o final, né? E aí, se liga agora, eu vou dar uma nova pausa, vou limpar o quadro para a gente fazer a parte aqui que ficou bem legal. Quadro limpo, olha que bacana. Você lembra da relação fundamental da trigonometria? Aquela relação que diz assim, ó. Opa, deu um erro aqui, só um minuto. Sem cortes. Aquela relação que diz assim, ó. Que se você pegar o valor do seno de um ângulo, elevar ele ao quadrado, pegar o cosseno desse mesmo ângulo, também elevar ao quadrado, somar esses dois valores,
o resultado é sempre 1. Lembra dessa relação? Essa relação é a chamada relação fundamental da trigonometria. Qualquer ângulo que você pegar o seno dele e elevar ao quadrado, pegar o cosseno dele e elevar ao quadrado e somar, o resultado é sempre 1. Você pode fazer um teste aí, por exemplo, nos ângulos notáveis. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui o seno de 30 e o cosseno de 30, por exemplo. Quem é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Quem é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 dividido por 2. Se você pegar esse valor e elevar ao quadrado, ou seja, 1 sobre 2 ao quadrado, pegar esse valor aqui e elevar ao quadrado, e somar esses valores, o resultado tem que ser 1. Vamos conferir? 1 sobre 2 ao quadrado é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, eu posso cortar, fica só o 3, sobre 2 ao quadrado, que é 4. 3 quartos mais 1 quarto dá 4 quartos. 4 quartos é a mesma coisa que 1 inteiro. Beleza? Então, isso funciona para todos os ângulos. Vamos dar uma limpada aqui no nosso quadro. Ok? Então, dito isso, olha que bacana. Você está vendo aqui, ó, seno, cosseno e 1. Você está vendo que isso aqui forma um triângulo. Vamos marcar esse triângulo aqui só para você se ligar, ó. Ó, tá vendo que isso aqui forma um triângulo com a ponta para baixo? Olha que legal. Nesse hexágono, da forma que eu dividi, ele tem 3 triângulos com a ponta para baixo. Eu vou apagar aqui só para vocês observarem, ó. Você tem esse triângulo aqui. Tá vendo? Que ele tá com a pontinha aqui para baixo. Você tem esse triângulo aqui, ó, que tá com a pontinha para baixo. E você tem esse triângulo aqui, ó, que também tá de cabeça para baixo, vamos dizer assim, tá com a ponta para baixo. Você tem esses 3. Nesses 3 triângulos, você tem 3 relações trigonométricas. Aqui, por exemplo, você tem a relação fundamental. Olha que bacana. Esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, somados dá igual a 1. Se você fizer agora esse triângulo aqui, ó, esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, somar dá igual a esse. De novo, deixa eu colocar de outra cor aqui para você que não conseguiu enxergar. Vou colocar aqui de uma outra cor, ó. Esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado dá igual a esse cara ao quadrado. É uma outra relação que diz assim: se você tiver a tangente de um ângulo ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1. É igual a secante desse ângulo ao quadrado. Beleza? Ou melhor, a secante ao quadrado do ângulo. E aqui tem o outro triângulo, ó, que diz o seguinte: se você tiver, vamos colocar de uma outra cor aqui, ó. Se você tiver esse cara ao quadrado, que é o 1 aqui, né? Esse cara ao quadrado, somar os dois, o resultado dá igual a esse. Ou seja, 1 mais a cotangente do ângulo ao quadrado é igual a cossecante desse ângulo ao quadrado. Aparecem essas duas relações aqui, ó, que muita gente nem lembra dessas relações. Então, ó, a tangente ao quadrado mais 1 é a secante ao quadrado. E 1 mais a cotangente ao quadrado é a cossecante ao quadrado. Beleza? Agora, só para recapitular, para ficar bacana aí para você. É o seguinte. Nesse desenho, você consegue observar o seguinte. Você tem um vértice que está ligado aqui, ó, a outro vértice que estão ligados aqui embaixo, ó, a um outro aqui no meio, né? Vou arrumar esse desenho aqui para ficar melhor. Que está ligado a um outro aqui, ó. Toda vez que você visualizar esse triângulo aqui, ó, que você visualiza 3. Esse e esse. Qual é a relação? Esse cara ao quadrado é igual a esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar esse igual aqui embaixo. É igual a esse cara aqui, ó. Somos 2, né? É igual a isso. Então, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tangente ao quadrado mais 1 ao quadrado é secante
ao quadrado, né? Colocar aqui o quadrado, né? E aqui também, né? Esqueci de colocar o quadrado aqui e o quadrado aqui, né? 1 ao quadrado mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado. Beleza? Essas relações, elas têm uma forma de aparecer, tá? Então, eu vou mostrar para você como é que você faz, já que a gente está revisando, como é que você faz para essas relações aparecerem. Eu vou fazer só uma e a outra fica análoga para você fazer, tá certo? Então, vou só novamente limpar o meu quadro aqui para você perceber como elas aparecem. Bom, todas aquelas relações lá, né, que a gente colocou, por exemplo, vamos voltar elas aqui. Ó, tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. E 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Como é que elas podem aparecer, né? Como é que elas, na verdade, aparecem aqui para a gente? Você pega a relação principal. Então, você tem lá o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. E aí, você divide a sua equação num primeiro momento, por exemplo. A gente pode pegar essa equação aqui, completa, e dividir no primeiro momento, dividir todo mundo, tá? Vamos dividir aqui todo mundo por seno ao quadrado do ângulo. Beleza? Considerando que o seno é diferente de zero, né? Nesse caso aqui vai ser diferente de zero, então a gente pode dividir todo mundo por seno. Ao dividir todo mundo, o que você vai ter? Você vai ter a seguinte equação aqui, né? Então, você vai ter, ó, esse cara aqui dividido por seno. Então, vamos lá. Você vai ter, ó, esse cara aqui dividido por seno ao quadrado. Esse cara aqui dividido por seno ao quadrado. E esse cara aqui, obviamente, dividido por seno ao quadrado. Agora, olha que bacana. Duas coisas iguais divididas, né? Duas coisas iguais quando você divide, o resultado, deixa eu só dar uma arrumada aqui na minha caneta, o resultado é 1. Beleza? O que é isso aqui? Como os dois estão ao quadrado, tranquilamente você pode escrever o seguinte, ó. Aqui é onde você tem cosseno ao quadrado de alfa dividido por seno ao quadrado de alfa. Você pode, já que o quadrado é na função cosseno e na função seno, você pode conservar o quadrado e escrever assim, ó, cosseno de alfa dividido por seno de alfa. Só que quem é cosseno dividido por seno? Se fosse seno por cosseno, seria tangente. Como é o inverso, é cotangente ao quadrado. Então, mais a cotangente ao quadrado do ângulo. Beleza? A mesma coisa você pode pensar aqui, ó. Pensa aqui comigo. Se eu colocar um quadrado aqui, ó, vai fazer diferença? Não. Então, aqui onde eu tenho 1 ao quadrado, seno ao quadrado, eu posso tranquilamente pegar isso daqui, né, e escrever como 1 sobre o seno de alfa ao quadrado. O que é isso aqui? 1 sobre o seno é o inverso do seno. Quem é o inverso do seno? É a cossecante. Então, você vai ter aqui, ó, na verdade, o que você vai ter? Você vai ter a cossecante do ângulo, né, elevado ao quadrado. E aí você tem exatamente uma daquelas relações que nós vimos lá, ó. Aqui a relação, ó, 1 mais a cotangente ao quadrado vai ser igual a cossecante ao quadrado. Vamos voltar aqui na nossa relação? Vamos ver se a gente consegue voltar aqui. Tá aqui, ó. 1 mais a cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Como é que você faria para aparecer essa outra relação aqui, ó? Essa outra relação, ela vai aparecer quando você pegar essa equação e dividir por cosseno ao quadrado. Ao dividir por cosseno ao quadrado, automaticamente ela vai aparecer. Tranquilo? A gente pode rapidamente fazer ela aqui, ó. Vamos fazer ela aqui embaixo. Então, eu teria seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, vamos fazer agora o seguinte. Nós dividimos na primeira etapa por seno, né? Então,
Então, nós vamos dividir todo mundo agora. Vou até colocar já aqui direto, a gente já fez aqui, já deduziu, né? Então, a gente vai dividir todo mundo agora por cosseno. Então, ó, divido por cosseno ao quadrado de alfa, divido por cosseno ao quadrado de alfa e divido por cosseno ao quadrado de alfa. Vamos ver o que sai daqui, então? Ó, vamos lá. Vamos fazer direto aqui, que a gente já fez a primeira, já para deduzir. Seno dividido por cosseno é tangente. Como está ao quadrado, vai ficar tangente ao quadrado de alfa. Duas coisas iguais divididas, resultado é 1. O inverso do cosseno é a secante. Como está ao quadrado, vai ser secante ao quadrado de alfa. Exatamente a mesma relação que nós vimos aqui, ó. 1 mais a cota, perdão, tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. E aí, novamente, qual o comportamento disso no nosso hexágono? Sempre lembrar que vai ser esses triângulozinhos aqui, ó, que estão com o bico para baixo. Então, pegou esse triângulozinho, esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado. Esse ao quadrado mais esse ao quadrado é esse ao quadrado. Esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado. Beleza? Então, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenha ajudado aí muita revisão, muita coisa legal que você viu da trigonometria. Gostou, já sabe. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, gente. Até mais.